Então eu tenho esse prontuário com várias e várias entrevistas já. Então, tanto de uma parte quanto de outra parte. Para a gente poder estar avaliando, na época, quando eles contraíram o matrimônio, se eles, qual o grau de maturidade. Então, não é o depoimento só do demandante, né, a pessoa que está pedindo. Daí tem o outro lado da demandada, ou da outra Isso vai parte. retornar depois para o tribunal, é isso? Ah, sim. Daí eu faço essa avaliação. Independente do tempo que você leve para ter todo a conclusão desse trabalho. Sim, teve casos que eu chamei a pessoa, porque se eu estava em dúvida, então foi recomendado que eu fizesse uma entrevista com a pessoa que estava demandando. Entendi. Então é uma coisa muito legal, muito bacana, mas é um trabalho muito extenso de várias entrevistas que são feitas, então são colhidos depoimentos, né? E daí eu chego com tudo isso já descrito. Então vou fazer uma avaliação, porque ali através dos comportamentos manifestos, que as duas partes estão falando, olha, mas no nosso casamento, por exemplo, tivemos 2 festas, ou quando você fala assim, mas quem que faz isso? Por que será que foi feito isso? Você vai ver nas entrelinhas, nos discursos, então havia ali já uma dificuldade do matrimônio mesmo. Então estava sendo feito, mas não de uma forma, vamos, senso comum, 2 pessoas que se amam, tem uma certa concordância da família, muitas vezes não há 100% de concordância, mas um mínimo. Então a gente percebe que são casamentos, às vezes, quando a gente dá afirmativamente, olha, deve ser feita a nulidade, uma opinião, né, para instrumentalizar a decisão deles, a gente percebe que tem muita coisa não própria de 2 pessoas que se amam, 2 pessoas que estavam assim com um juízo crítico na época de contrair o casamento. Padre Ossi, acontece de os 2 irem até o tribunal e decidirem pela nulidade? Já houve casos em que o próprio casal, os 2 foram juntos pedir a nulidade, porque de maneira muito tranquila, depois que se separaram, tiveram novos casamentos, eles mesmo perceberam que aquilo que eles fizeram no primeiro casamento foi o fruto de uma imaturidade, de uma irresponsabilidade tal que não tinha jeito de viverem um casamento. Ansiedade, vez ou outra, entusiasmo, falta mesmo da maturidade que você está colocando aqui, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Doutor Ayrton pode dizer muito bem, né, essas imaturidades que existem, sobretudo no mundo de hoje, né? Entendo. É muita falta de maturidade, muito a própria estilo de vida de hoje, de consumismo, etc. Se faz no casamento às vezes, né, como se fosse um objeto de consumo, né? Procura de si mesmo, da procura da própria realização pessoal, e se esquece, né, de que o casamento é uma vida a 2 e que eu tenho que renunciar a mim no sentido bom, né, de eu amar é me doar o outro, amar é querer o bem do outro, e hoje não existe muitas vezes. Respeitar as diferenças. As diferenças, é um grande especialmente desafio isso. do ser humano, Sem dúvida independente se é um casal ou não, né? Agora, Padre Ossi, nos outros tribunais, né, calhamaços de processos, é o mesmo, né? Com vocês? Temos muitos processos, também, sem dúvida nenhuma, né? Por que está atrasado? Ela precisa de mais juízes, mais tribunais? Como é que... Sempre precisamos de pessoas que nos ajudem no tribunal, né? E realmente a formação que se dá tem que se ter uma formação específica para isso, né, através sobretudo a Roma exige que para se participar do tribunal eclesiástico a pessoa tenha mestrado em direito canônico, doutorado em direito canônico, né? Então é necessário para isso. Então temos poucas pessoas, mas temos muitos processos, mas com a graça de Deus estamos conseguindo dirimir umas questões na base de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né? Você consegue dirimir. Não existe aquela mentalidade, né, de que o processo vai durar 5, 10 anos. Não existe isso, né, evidentemente. Padre, assim, em média, quantos processos mês? Mês, mais ou menos, temos uns 7, 8 mais mensais. Por ano temos, assim, da cidade de Sorocaba, das outras dioceses que fazem parte da diocese, uma base por ano de 70, 80 processos. 70, 80. Em média, um processo leva quanto tempo? Como eu já disse, 1 ano e meio, mais ou menos, aqui em primeira instância. Porque na questão matrimonial tem que ter 2 decisões, né, iguais, para que se possa dizer que realmente foi declarado nulo no casamento. Primeira e segunda instância. Perfeito. Quando o senhor citou instantes atrás que na maioria das vezes precisa do depoimento, de um relatório, de uma avaliação feita por um profissional, seja da psicologia, seja da psiquiatria,
só fica no aguardo mesmo daquele relatório final para depois dar sequência no processo. É bem isso. Sem dúvida, respeitando o espaço do outro aí. Claro que precisa, evidentemente que se espera, porque existe o processo em várias fases, a fase introdutória, a fase de instrução e a fase de decisão. Quando nós convocamos e pedimos, né, porque é necessário a presença do psicólogo, nós mandamos os autos, o relatório para o psicólogo e esperamos a sua opinião, Relatório mesmo. né, o seu relatório sobre a vida do casal, para que a partir daí a gente tenha, vamos dizer assim, uma certeza moral de que realmente houve ou não um verdadeiro casamento. Se espera, evidentemente, é claro. Bacana. É sempre muito justo isso, né? É justo. E tem que ser, né? O que tem que se procurar é a justiça, né? Acho que dentro da igreja se deve dar a justiça. Dar a cada um o que é seu, o que é de direito de cada um, evidentemente. Né? Tá certo. Padre Ossi, agora é sim ou não, tá bom? E depois nós vamos continuar no próximo bloco. Isso tudo é racional ou vez o outro só se envolve emocionalmente? Porque a gente está esquecendo de um outro detalhe, que esse casal, eu não sei qual é a proporção, mas certamente tem outras pessoas envolvidas. Exemplo, filhos. Claro que muitas vezes filhos... É só um sim ou não, Padre Ossi? Sim. Então vamos continuar. É sim? Sim. Então é sim, extremamente racional. Vamos lá, meu querido Ailton, antes de sairmos aí para o próximo break, né? Você trabalha com casais, fazendo aí o processo de terapia, alguns por encaminhamento do próprio tribunal e outros por iniciativa do próprio casal, que lá na frente estão pensando em recorrer ao tribunal, por exemplo, mas por enquanto querem uma segunda opinião, sei lá, né, um laudo, digamos assim, de um psicólogo, de um psiquiatra. Qual é a demanda disso? Olha, hoje casamento ele está mais complexo, eu tenho a impressão. Como o Padre Orsi falou, né, a questão do consumismo hoje. Hoje as pessoas... Tem até o Zygmunt Bauman, que ele estuda isso, ele fala do amor líquido, ele fala que as pessoas estão consumindo relações afetivas como um material de consumo mesmo. Então, isso está me servindo, essa máquina, esse relógio está me servindo? Não está, então, o problema é o descarte, que a gente fala, como fazer daí depois separação. Agora, isso tem um preço, né? Nossa, o desgaste afetivo, emocional é muito grande. Então, a demanda hoje, e o que eu fico feliz é que às vezes os casais estão vindo no momento certo. Então tem muitas pessoas que deixam passar muito tempo para estar procurando um aconselhamento. A gente faz 12 sessões, aproximadamente, 13 sessões, a gente faz uma coisa focada. Eu sou coach de casais também, então eu tenho algumas técnicas do coach, que a gente usa para coach profissional, então que a gente já foca. O coach nada mais é do que uma formação, né? Ou como se fosse uma subespecialidade na área da psicologia, né? Então, como eu sempre falo, existem muitas fases do casamento, então as pessoas confundem que casamento é uma fase de enamoramento perpétuo. Não é. Chega uma segunda fase, a gente fala assim, olha, tem o reconhecimento das diferenças. Depois tem uma terceira fase, que é onde ocorrem muitas separações, que é a questão do poder, porque o desenvolvimento profissional de um, às vezes, não acompanha do outro. E é um momento de que os casais usam muitas ameaças, tudo. Mas depois há uma outra fase de estabelecimento, mais de uma certa comunhão, assim, onde as pessoas, apesar de ver as diferenças, conseguem perceber que elas têm que ter projetos individuais também, um respeita o outro. E aí sim vem uma outra fase que a gente fala de consolidação mesmo. Nossa do céu, pelo amor de Deus, cada vez que você fala de fases, quem está do outro lado fica imaginando, meu Deus do céu, que fase nós estamos? Será que já passamos pela primeira, estamos na segunda, estamos na terceira? Essas fases têm tempos determinados ou não? Não, depende de cada casal, da maturidade, mas sempre haverá... A 7 anos não tem nada a ver com fase. Não, né? mas sempre haverão conflitos. Conflitos fazem parte, é normalíssimo, muito normal. Mas a forma com que se resolve os conflitos que começa a ficar complicado. Porque Isso o conflito vira luta. E o casal é um time. Imagine a defesa brigando contra o ataque. É tipo o Palmeiras, meu time, que infelizmente tem precisado melhor. Mas, então, na hora que vem um conflito, então começam ameaças, então uma linguagem de ameaças. Então, se resolve o conflito, pare e pense, se consegue resolver algum conflito ameaçando, ou um olhando realmente para o outro, vendo a diferença, acima de tudo, né? E deixando um pouco essa questão do consumismo total, então ser gratificado. E se apropriar. Tempo. E se apropriar. O casamento. Olha, já nós vamos para um rápido intervalo.
Depois eu imagino aqui que o Munhoz, obviamente, na condição de profissional desta área, atua num processo de remuneração. Há necessidade disso, entendeu? Preciso saber como é que o tribunal funciona nessa questão. Se tem custo para o casal, se vocês são remunerados, se é a própria igreja que banca, se é o Estado, enfim, para daqui a pouquinho, tá bom? Para um rápido intervalo, nós já voltamos, estamos com mais essa edição aqui do nosso painel familiar, pelo 16 da NET Cidade. Obrigado para você que também nos acompanha através do nosso site, jornalipanema.com.br, por conta dessa parceria envolvendo a Catedral Metropolitana de Sorocaba, que tem Padre Tadeu Rocha Moraes como pároco responsável, e o Sistema Ipanema de Comunicação, essa parceria que está se iniciando agora e, na verdade, né, cria mais uma ferramenta para que você possa nos acompanhar. Olha, ainda bem que o nosso querido Padre João Orsi não trouxe aqui o seu currículo, senão nós ficaríamos aqui o domingo todo falando, né, da capacitação dessas duas pessoas fantásticas que hoje nos brindam aqui, né, com a participação dentro aqui do nosso painel familiar. Padre Orsi, há anos atrás a gente falava a respeito dos vínculos, e filhos sempre têm um peso fundamental, que pode até mudar a decisão deste ou daquele. Né? E às vezes por conta do julgamento, do andamento do processo, isso acaba vindo à tona. Primeiro eu quero saber se as crianças, vez ou outra, participam dessas audiências. E quando o senhor citou lá atrás de uma forma até convicta, pelo que eu percebi aqui, que a questão é muito racional, se não tem um determinado momento em que a questão sentimental e emocional envolve, porque o Ailton vai falar disso daqui a pouquinho, e eu sei que a psicologia tem um grau muito alto, né, de sensibilidade, de sentimento, de emocional na história, né? Diga lá, por favor. Primeiramente, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, completando um pouco o que o Dr. Ailton falou, a respeito, né, de todas essas fases do casamento, né? Eu gostaria de dizer em tudo isso para mostrar uma coisa muito importante também, de que a ciência e a fé caminham juntas, uma completa a outra. Quer dizer, em todas essas fases da vida do casamento, que é de ordem científica, tudo que é devidamente comprovado cientificamente, eu acho que, acredito, e é verdade, que a parte espiritual entra de maneira muito profunda. Porque a espiritualidade, ela cria em nós um estilo de vida. Quando um casal realmente vive a sua fé, não só diz que tem Deus na vida, mas vive os valores de Deus na vida do casal, isso ajuda muito naquilo que é normal numa vida de casamento, as crises, as dificuldades, as fases. O estilo de vida cristão ajuda muito o casal a superar tudo isso, e não só superar, a ter uma visão assim tranquila, serena de tudo isso, passando tranquilamente por isso. Eu isso percebo muito nos casais que vivem intensamente a vida espiritual, vivem intensamente a sua vida cristã. Isso ajuda muito a terem mais estabilidade na vida matrimonial. Aliás, até existe uma estatística antiga que mostra claramente que casais que vivem a fé, a possibilidade de separação é muito remota.